Sobre estas previsões da equipe econômica, eu converso agora com Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central e colunista aqui do CNN Money. Boa tarde, Tony. O governo, a equipe econômica, está demasiadamente otimista com estes números? Eu estava olhando especificamente as projeções de inflação e crescimento, né? Então, só estou olhando aqui no papelzinho que eu escrevi as projeções, né? Então, eles estão achando que a inflação vai cair de 5% neste ano para 3,6% no ano que vem, 2026. É uma queda bastante expressiva, 3,5%, você pode considerar a inflação mais ou menos na meta, né? Dada a tolerância. Enquanto o Focus tem 5,5 para esse ano e 4,5 para o ano que vem, né? E o que mais me chamou a atenção foi a questão de como isso conversa com as previsões de crescimento, né? Eles acham que o crescimento vai acelerar entre este ano e o ano que vem, apesar dessa queda da inflação, né? De 2,4 para 2,5, enquanto o mercado Focus está em 2,02 para 1,7. Né? Então, o mercado, né, pressupõe, como é habitual, tanto teoricamente como na prática, pensar que se de fato você vai ter uma queda da inflação, isso normalmente vem com uma queda de crescimento, especialmente num ambiente onde você tem uma taxa de juros, né, bastante contracionista. Mas quem está, né, à carga dessas projeções na Fazenda acredita que, apesar dessa taxa de juros, nós vamos ter essa proeza deste ano para o próximo, de ter a inflação caindo, né, bastante, né, de 5% para 3,6%, com a economia crescendo ainda mais. Não sei exatamente como essa conta fecha, né, nem é uma questão de você ter, né, o que você poderia defender como uma curva Phillips inelástica, quer dizer, onde só a inflação se mexe, mas o crescimento não muda, né, que seria o sonho de todo banco central, você derruba a inflação sem ter que pagar nenhum preço em termos de atividade. A Fazenda acredita que ela não é nem inelástica, né, ela está com, né, ela está apontando para o lado oposto do normal, quer dizer, né, o crescimento cai e a inflação cai ao mesmo tempo. Isso somente, né, de novo, teoricamente, ocorreria se você tivesse um grande choque positivo de oferta, né, onde os preços caem e a atividade sobe ao mesmo tempo. Não sei exatamente que tipo de, né, choque positivo de oferta que a Fazenda poderia estar esperando, né, passando deste ano para o ano que vem. Então, me parece, olhando essas previsões, e obviamente todas as outras previsões decorrentes, né, dinâmica da dívida bruta, etc. e tal, depende do que você vai botar nos inputs básicos de crescimento, inflação e taxa de juros. Né? Eu não vi uma previsão de Selic nesse boletim. Mas, obviamente, né, se você acha que a inflação vai cair de 5 para 3,5, você também pode deve estar pressupondo que o Banco Central cortaria os juros nesse processo. E, obviamente, neste ambiente de quase paraíso, né, aí a dívida melhoraria bastante. Mas me parece um pouco, vamos dizer, improvável. Nada é impossível, mas improvável que você tenha essa combinação, né, muito benéfica de crescimento maior com inflação caindo. Eu vou pedir para o Yuri botar aqui na tela o resumo, o índice ali do cenário externo, Tony. Eles mencionam aqui, me dá a impressão, eles citam aqui, ó, o cenário externo, quadro de incerteza se manteve, incertezas relacionadas à mudança à política comercial tem levado ao enfraquecimento do dólar, e aí o penúltimo item, para a América Latina, incluindo o Brasil, a imposição de tarifas pode ajudar na redução da inflação. Te parece que este canal de transmissão externo via dólar, via preço de commodities, poderia fazer a diferença entre o cenário que o mercado prevê para a inflação nos próximos meses mais pessimista e esse cenário mais otimista da equipe econômica? Seria suficiente vir via dólar e commodities?
O problema é você não impactar o crescimento. O Brasil é grande exportador de commodities, né? Então, a gente sabe que tem uma relação positiva entre commodities e crescimento. Então, você até poderia defender como um cenário, não é um cenário defensável, né? Apesar que teve muitas mudanças nesse call de uma grande recessão nos Estados Unidos, né? Como a gente viu recentemente, né, dado a mudança de postura do Trump e do governo americano na questão tarifária, mas de qualquer maneira, se poderia defender que sim, haverá, né, um crescimento menor no mundo, né, em função da política americana, queda de commodities, queda do dólar americano, né, porque aí você, toda aquela temática de você questionar o dólar, né, e os mercados americanos como porto seguro, alta da Treasury, né? Você pode olhar para tudo isso e fazer esse argumento e dizer, portanto, né, o quadro inflacionário no Brasil vai ter, né, isso vai contribuir positivamente. Mas ato contínuo, você também tem que dizer, ok, mas isso também vai ter um impacto negativo sobre o crescimento econômico. Né? Então, eu não acho que, né, resolve o paradoxo dessas projeções, porque, como eu disse, eles estão projetando uma fortíssima queda na inflação com o crescimento subindo. Né? Se eles tivessem apresentado projeções com uma forte queda na inflação, apostando nesse vetor desinflacionário e trumpista, né, se a gente poderia dizer, mas ao mesmo tempo colocando o crescimento menor, aí você pode dizer, ok, tem uma coerência, você pode discordar do cenário, você pode discordar de como esse cenário está sendo, né, vamos dizer, colocado nos números, né, elasticidades que eles estão olhando para esses números em relação ao choque, mas pelo menos tem uma coerência. Agora, acho, de novo, muito difícil você gerar um crescimento positivo e uma grande queda na inflação em um momento que a gente sabe que a economia está operando acima do seu potencial e a gente sabe também, né, que a gente está praticando uma taxa de juros bastante restritiva, né, neste caso. Né? Então, por exemplo, o que o mercado tem como cenário? Que é coerente, de novo, podemos argumentar contra. Mas o que o mercado tem é a inflação caindo um pouco, porque o que o Banco Central está fazendo na política monetária será anulado por uma política fiscal mais expansionista. Né? Então, a economia continuará a meio que operar nesse estado que a gente vê hoje. Por isso que quando você olha para as projeções do Focus, você tem uma certa queda do crescimento, você tem uma certa queda da inflação, indo na mesma direção, né? Mas não são grandes quedas. Por quê? Porque o fiscal está trabalhando contra esse ajuste, né, que o Banco Central está tentando fazer com sua política monetária, né? Então, portanto, não há harmonização, né, palavra que o ministro da Fazenda gosta de citar, não há de fato nenhuma harmonização entre a política fiscal monetária nesse momento e o mercado não espera que haverá no ano que vem, né, até pelas todas as medidas que estão sendo, né, vazadas em jornais, como aquelas conhecidas, né, como essa questão do imposto de renda. E exatamente sobre esta frente, né, sobre os indicadores de atividade, Tony, eu queria te ouvir sobre um índice aqui que eles fazem do cenário para atividade, onde o documento menciona mercado de trabalho resiliente, com leve redução no ritmo da expansão, concessões de crédito desacelerando na comparação interanual, e aí mencionam piora das condições financeiras. E o terceiro item é indicadores coincidentes sinalizam moderação no crescimento de setores cíclicos neste primeiro trimestre. Apesar disso, o PIB na margem deve crescer 1,6% e cita o agro como uma dos motores. E aí eles, ato contínuo, melhoram a previsão para o crescimento anual de 2,3% para 2,4%. A leitura deste termômetro recente te parece razoável, mas aí onde que é a quebra da leitura, né? Uma coisa é você ler o que está acontecendo neste momento e fazer um diagnóstico, ok, está lendo, está acontecendo isso. Mas aí a quebra da expectativa, a diferença da expectativa para o mercado financeiro para a equipe econômica, as ações parafiscais, esse monte de medidas sendo estudada em Brasília, simplesmente não vai acontecer e o mercado conta com isso
a partir deste momento para o futuro? Esta é a grande diferença desta divergência com relação à atividade? Não, eu acho que na medida que eles estão falando deste ano, eu não estou vendo muita coisa nisso que você me mostrou, pelo menos, falando do ano. É o ano que vem que tem um certo mistério de novo, né? Como eles estão esperando a inflação caindo com o crescimento subindo. Neste ano, eles estão reconhecendo, é verdade, o mercado de trabalho está resiliente, é verdade, o mercado de crédito tem enfraquecido, né? Não está mostrando, né? Não está bombando como estava bombando antes, né? E aí, então, neste canal, pelo menos, a política monetária parece que está tendo alguma atuação, né? E é verdade que o primeiro trimestre o agro foi muito bom, né? Então, o primeiro trimestre deve ser muito bom, né? A questão que vai acontecer nesses trimestres, né? Nos trimestres subsequentes, né? Dado que você não, né? O agro tem essa sazonalidade. Então, assim, no que eles estão descrevendo para este ano, não foge muito daquilo que eu acho que o mercado tem na cabeça de novo, né? Os números sempre são um pouquinho mais otimistas, mas pelo menos tem uma lógica ou uma coerência interna no argumento, né? Onde eu não vejo coerência interna, de novo, é quando eles olham para 26, né? 26, eu acho que tem duas teses sobre 26, né? Tem a tese de que finalmente a política monetária vai funcionar, né? E você vai ter uma desaceleração do crescimento econômico. Acho que o mercado, quando você olha para o Focus, tem um pouco disso, né? Porque razão pelo qual o mercado está projetando 1,7, né? Então a gente vai de quase 3 para 1,7, uma boa queda de crescimento. E tem a tese alternativa, né? Que o mercado, que o governo vai injetar tanto fiscal e parafiscal no meio, que de fato você não vai ter essa queda de crescimento, a inflação vai ser pior, o Banco Central ficará constrangido em entregar qualquer tipo de queda de juros relevante, pode cair um pouquinho na margem, mas não vai conseguir fazer grande coisa. E a gente vai jogar todos os problemas para o primeiro ano do próximo governo, seja quem ele for, né? Então, acho que essas são as duas teses que o mercado está, a grosso modo, os dois cenários, né? A discussão, o debate do mercado é isso, é isso. O que eles estão trazendo nessas projeções é uma terceira hipótese que eu não consigo entender, né? Então, se alguém, acho que alguém poderia ter perguntado lá. Eu não assisti à conferência de imprensa da apresentação do relatório, mas não sei se alguém perguntou, alguém deveria ter perguntado, algum jornalista deve ter perguntado, né? Como que vocês estão vendo, né, um crescimento maior com uma queda tão forte de inflação neste ano, né? Da passagem deste ano para o próximo ano. Tudo bem. Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central, colunista do CNN Money. Obrigado pela conversa. Boa semana, Tony. Você também. Tchau. Abraço.